Então, boa noite, senhores. Vamos iniciando aí mais uma aula. Hoje nós começaremos com um assunto novo, tá bom? Deixa eu abrir o slide aqui. Então, conseguem ver aí o slide? Olha só, esse daqui é o assunto para essa semana, tá? Hoje nós estamos iniciando paquímetro, certo? Medições em milímetro, né? Como a gente deu uma corrida com esses primeiros assuntos lá, notação científica, sistema de unidades, escalas graduadas, a gente deu uma acelerada, a gente está com mais tempo, tá bom? A gente pegou mais tempo para estudar paquímetro. Como esse assunto ele é um assunto chave para a matéria de medições, eu, eu decidi tomar algumas aulas aí para a gente destrinchar melhor. Então, então a gente vai fazer assim. Esse daqui, esse assunto de paquímetro, ele é o capítulo 5 do livro, para quem está acompanhando pelo livro. E eu dividi esse capítulo em três partes, né? A gente vai estudar um pouquinho mais devagar ele. Dividir em três partes. E para esse assunto, a gente vai fazer diferente, né? Eu, eu vou disponibilizar hoje já a lista, né? A lista 5. Só essa lista 5 já vai valer uma nota, tá bom? De 0 a 10. Mas aí vocês têm até o final das três aulas para me entregar, entendeu? Então, hoje a gente vai estudar medições em milímetro. Então, já vai ter algumas questões da lista 5 que já vai dar para vocês resolverem. Eu vou falar quais são essas questões, lá no final da aula eu vou listar, ó. Hoje vocês já podem tentar ir fazendo as questões 2, 3, 4, por aí vai, tá bom? E daí amanhã a gente vai estudar medições em polegada, que é uma outra parte do capítulo. Aí lá no final da aula eu vou falar para vocês, ó, senhores, vocês podem fazer as questões 7, 8, 9 da lista. Já dá para vocês fazerem. Aí lá na terceira aula, esse daqui já é um assunto mais teórico, né? Tipo de paquímetro. Já não tem muito cálculo, então já é uma aula mais relaxada para vocês. Tá bom? E na quarta aula de paquímetro, vai ser uma aula exclusiva para vocês fazerem a lista, tá bom? E concluírem e me entregarem, tá bom? Ó, vejam, senhores, é um capítulo para 4 dias, tá bom? Dá para fazer tranquilo. Ah, professor, mas eu não consegui fazer, eu tive um problema no trabalho, eu tive muitas horas extras essa semana e bababá, não consegui. Aí vocês vêm me procurar no privado e explica a situação, tá bom? Que daí a gente conversa, não tem problema. Beleza? Daí se a gente for seguir esse... E daí a próxima aula a gente já entra em micrômetro, beleza? Basicamente, esses assuntos aí que a gente vai ter até o final do curso. Nosso curso ele vai até a semana que vem, né? Bom, ele finaliza dia 15, nós finalizamos 80 horas. Daí vocês, como os bons guerreiros que são, vão até o final, tá bom? Pessoal, da lista 3 e lista 4, aqueles que me entregaram, por favor, verifiquem suas notas no sistema. E se não tiver lá, ó, se você entregou o seu trabalho, lista 3 e lista 4, e sua nota não está no sistema, venha falar comigo. E aí eu dou uma olhada lá no sistema direitinho e a gente vê o que foi que aconteceu. Se você ainda não entregou a lista 3 e a lista 4, por favor, venham falar comigo. Professor, não consegui entregar na data certa, aconteceu isso, isso, aquilo, era muito grande o que tinha que fazer, não consegui terminar de fazer. Meu filho não deixava eu estudar, minha mulher não deixava eu estudar, esse tipo de coisa. Venham falar comigo e me falem, senhores. Só não deixem de fazer, só não deixem de entregar, tá bom? Então vamos lá. Paquímetros.
só fazer uma verificação aqui. Aquela verificação de praxe, gravando. Minha voz está saindo, beleza. Está apresentando para todos. Então, vamos lá iniciar. Paquímetro. Ó, o paquímetro, ele é esse instrumento aqui, ó. Que vocês veem aqui na direita de vocês. Tem vários tipos de paquímetro, tá? Mas esse daqui, ele é um instrumento metálico, né? Ele funciona mais ou menos como uma régua. Só que é uma régua com uma precisão muito maior do que uma régua comum, daquelas escalas graduadas que a gente viu na aula anterior. Ela é uma régua que a gente consegue ver uma precisão na casa dos décimos de milímetro, centésimos de milímetro até. Né? Naquela régua comum de 15, 30 centímetros, a gente só tem uma resolução na casa de milímetros. A gente consegue, ó, por exemplo, uma régua daquela que a gente estudou na aula anterior, a gente consegue medir algo de 15 milímetros, 16 milímetros, 17 milímetros, 18 milímetros, nada menos que isso. Nada mais preciso do que isso. Com o paquímetro, a gente consegue fazer medições com uma escala muito maior. Tipo, a gente consegue medir algo que vale 25,3 milímetros, 26,78 milímetros. Então, a escala é muito melhor. Por isso que das ferramentas, esse é dos instrumentos que a gente vai estudar com bastante detalhe, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula você identificará os componentes constituintes do paquímetro, né? Quais são os componentes do paquímetro? Ele tem a orelha, ele tem o eixo, ele tem isso e aquilo, e a gente vai ver cada detalhe de cada partezinha dessa, o que é cada uma, beleza? Conhecer os diversos modelos de paquímetro. Bom, tem esse tipo de paquímetro, tem o paquímetro digital, tem outros tipos de paquímetro, paquímetro com relógio, paquímetro. Tem vários tipos. Fazer medições com qualquer instrumento dotado de nônio e identificar os problemas de posição relativos às medições. Nônio são essa parte aqui de baixo e essa parte aqui de cima. Depois a gente vai ver com detalhe. Mas o que é? Ó, vocês veem aqui, ó, nessa parte maior, aqui é como se fosse uma régua normal. Nessa parte aqui tem as graduações, assim, na parte de baixo, depois a gente vê melhor, mas na parte de baixo aqui, ó, a escala está em milímetros, na parte de cima a escala está em polegadas. Aqui, ó, essa parte é fixa. Essa parte aqui, ó, tem uma escala aqui embaixo, que é uma outra parte aqui, e tem uma escala aqui em cima. Essa parte aqui do paquímetro, ela se movimenta junto com a abertura daqui. Depois a gente vê melhor, mas essa parte se movimenta e essa parte de cima se movimenta. Essas duas partes que se movimentam são o nônio. Nônio. Tá bom? Depois a gente vê com detalhe como é que a gente vai fazer essas medições aí. O paquímetro permite uma melhoria substancial nas técnicas de medidas diretas de comprimento. O que é uma medida direta? Ó, se você pega uma régua normal, uma régua comum, e você vai medir o tamanho de um livro, por exemplo, você coloca lá a régua, você posiciona a régua no lugar certinho, e você olha e diretamente você consegue tirar lá o comprimento do livro. Isso aqui é uma medição direta. Com o paquímetro é a mesma coisa. Você pega o paquímetro, faz a abertura do tamanho que você quer medir, e com o olho, claro, né? Você consegue enxergar diretamente qual que é a medida do comprimento. Então, o paquímetro ele permite uma melhoria nas técnicas dessas medidas diretas, em relação às escalas, usando suas partes de medições apoiadas no contorno da peça, eliminando os erros de posicionamento. Né? Alguns itens que ajudam no posicionamento, esse cara aqui, depois a gente vai ver com mais detalhes, que
que te ajuda a posicionar direitinho quanto que tem que ser a abertura. E aqui que é uma espécie de parafuso que te permite abrir e te permite fixar o tamanho para que não haja deslizamentos, né, na hora que você for medir. Para frente. Aqui é com um pouquinho mais de detalhe, né? Falando das partes do paquímetro. O paquímetro universal quadridimensional é constituído essencialmente dos seguintes componentes. Então, vamos lá olhar para os componentes do paquímetro. Então, como eu falei agora há pouco para vocês, essa parte aqui, que é a parte da régua, né, tudo mais. Essa aqui é a escala fixa, tá? Essa parte aqui, ela não movimenta. Não, ela é a parte fixa. O que que vai se movimentar? A haste de profundidade vai movimentar, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. O nônio em polegadas fracionárias, que é essa parte aqui, é o nônio, que eu falei agora há pouco. Esse aqui é o nônio em polegadas fracionárias, e esse daqui é o nônio em milímetros, certo? Então, conforme eu falei agora há pouco, essa parte de baixo, ela é milímetros, daqui da escala fixa, e essa parte do nônio é em milímetros também. A parte de cima da escala fixa é em polegadas, e aqui é o nônio em polegadas fracionárias, certo? Aqui, você tem o eixo fixo dessa parte esquerda e o encosto, aliás, o encosto fixo, parte da esquerda, o encosto móvel. Por que encosto móvel? Por exemplo, se eu quero medir alguma coisa bem aqui, eu posso... Essa parte aqui é móvel, esse encosto é móvel, então eu posso abrir ele, né? Para eu fazer a medição disso aqui, Isso aqui eu posso tanto abrir como fechar. Posso fechar mais ele, trazendo para a direita, ou eu posso abrir esse encosto móvel trazendo para a direita. Quando eu abro esse encosto móvel para a direita, esse nônio em milímetro, ele vem junto. Ele abre também. Entendeu? E junto, do mesmo jeito, esse daqui abre junto também. Então, o que é que abre junto quando, por exemplo, quando eu quero abrir isso daqui para fazer uma medição maior do que isso daqui? Isso aqui se movimenta, esse encosto móvel se movimenta, o nônio em milímetros se movimenta junto, tá bom? É como se fosse uma peça só isso daqui. Esse nônio em polegadas fracionárias, ele se movimenta junto também, né? Como se isso daqui, o nônio em polegadas fracionárias, o nônio em milímetros e o encosto móvel como se fosse uma peça só, tá certo? Inclusive essa orelha móvel, ela se movimenta junto, tá certo? Inclusive a haste de profundidade, Conforme eu aumento aqui, essa haste, ela aumenta aqui, como se fosse um ferrinho dentro da própria escala. Ela abre junto, certo? Então, o que que movimenta junto quando eu abro ou fecho aqui esse encosto móvel? O nônio em milímetro, esse impulsor aqui que eu uso para apoiar com o dedo, o parafuso de trava, ele movimenta junto, a orelha móvel movimenta junto e a haste de profundidade movimenta junto. O que é que fica fixo? O que é que não movimenta? Claro, essa escala aqui, a escala fixa, ela não movimenta. A orelha fixa, esse encosto fixo, essas partes aqui não movimentam. O que movimenta? Encosto móvel, o nônio, impulsor, o nônio de cima, parafuso de trava, a orelha e a haste de profundidade. Elas se movimentam juntas, certo? Para que serve esse parafuso de trava? Parafuso de trava é quando você vai abrir para medir alguma coisa. Claro que você só vai usar o paquímetro quando você quiser fazer uma medição precisa. Para fazer uma medição precisa, você vai abrir aqui
E o parafuso, ele vai te permitir abrir ou vai travar, né? Você gira com o dedo, parafuso, para travar, para você trazer o paquímetro mais perto para sua visão e poder enxergar qual o valor que está dando. Tá certo? Hoje, a gente vai estudar as medições do paquímetro nessa parte de baixo, em milímetros, tá certo? A gente vai estudar as medições em milímetros. Qual é o grande segredo